Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão do Enem de 2017. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para não ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. E a questão continua assim, tá? Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões betas por hora. Então a idade desse fóssil em anos é. Bom, vamos começar o seguinte, tá? Imagina que a gente tem um ser vivo e esse ser vivo aqui ele tem vários carbonos, né? Então, entre os carbonos mais abundantes aqui, né, o carbono 12. Só que entre os carbonos vai ter o carbono 14. E esse carbono 14, ele pode emitir uma partícula chamada de partícula beta. A partícula beta ela é que nem um elétron, ela tem massa zero, né, praticamente zero, e a carga é -1. No momento que ele faz isso, né, um nêutron dele vira um próton, ele acaba virando o próton. Como o carbono tinha 6, agora tem 7. E aqui acabou formando o nitrogênio 14, que é o nitrogênio normal. Então, essa quantidade de carbono 14 depende, tá? Depende do quê? Se o ser é vivo, aí começa a contagem, tá? Porque daí a gente tem uma quantidade de carbono 14 que equivale aproximadamente a 10 ppb, que é 10 partes por bilhão. Então, essa é uma quantidade de carbono 14 que a gente tem em todo ser vivo. Quando o ser vivo morre, ele para de ingerir carbono 14. Então, o carbono 14 só vai desintegrando, vai liberando partícula beta e formando nitrogênio. Então, ele vai desintegrando, desintegrando e a quantidade vai diminuindo. Então, já que tinha bastante, né, 10 ppb, bastante relativamente, né, comparado com depois, ele acaba tendo menos. Então, a cada 5.730 anos fica metade. Então, assim que eu consigo saber a idade do fóssil, né? Se, por exemplo, se passar aqui 5.530 anos, né? Eu provavelmente vou encontrar no fóssil, né, 5 ppb de carbono 14. Só que a questão é mais bem elaborada do que isso, tá? Ela diz o seguinte: olha, imagina que a gente não tem como contar os carbonos aqui, né, 10 ppb. Então nós vamos pegar as emissões alfa, quer dizer, as emissões beta. Então essa emissão beta a gente consegue detectar por aparelhos específicos para isso, tá? Contadores de Geiger-Miller, por aí vai. Então, por aparelhos específicos, eu consigo ver que o ser vivo está emitindo 15 emissões beta por minuto por grama. Então, o que vai acontecer depois de 5.730 anos? Pô, vai emitir a metade, né? Tipo, 7,5 emissões betas por minuto por grama. Então, a informação que ele deu aqui é um pouco mais complexa, porque ele deu assim que foi 15 emissões beta por minuto por grama, só que ele diz que pegou 30 gramas dessa criatura, né, desse fragmento fóssil, e ele fez as 6.750 emissões betas por hora. Então aqui ele está usando minuto e aqui ele está usando hora. Então, cara, eu não consigo comparar isso, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né? Vou pegar aqui o ser vivo, né? Porque é a minha base de referência, e vou transformar minutos em hora. Então, se ele emite 15 emissões beta, né, por 1 minuto por grama, então, em 60 minutos, que vai ser 1 hora, vai ser x. Vai ser 60 vezes mais, né? Que no caso vai ser 900 emissões beta por hora. Então, agora eu transformei, né, o minuto por hora. Então, claro que são mais emissões por hora do que por minuto. Só continua por grama, né? E o nosso fóssil aqui apresenta 30 gramas. Então, se ele tivesse apenas 1 grama, né, o ser vivo ele iria emitir 900 emissões beta. Como no caso eu quero comparar com 30 gramas, então tem que ser um valor 30 vezes maior, que no caso vai dar 27.000 emissões beta. Bom, agora nós vamos usar essa informação que eu te dei aqui em cima, que é a meia-vida, né? A meia-vida a gente abrevia por T-meio, e quando ele fala assim que a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos, ele está te dando o tempo de meia-vida.
E como eu expliquei aqui em cima, né? Se a quantidade de carbono 14 se reduz à metade, consequentemente, né, as emissões que o carbono 14 está emitindo aqui, né, que é a partícula beta, também vão se reduzir à metade. Então a gente só vai comparar o inicial, né, com o final. Então o que eu tinha no início? 27.000 emissões beta, o que eu tenho no final? 6.750 emissões beta. Então vamos ver, 27.000, a metade é 13.500. Então você passou uma meia-vida, consequentemente você passou 5.730 anos. Após isso, esse 13.500 cai a metade de novo, ó, 6.750. Então se passou mais uma meia-vida, ou em outras palavras, se passou 5.730 anos. Então se eu somar esses dois valores aqui, eu vou saber qual é a idade do fóssil, né? Porque ele deveria estar emitindo isso e está emitindo isso aqui de emissões beta. Então a idade do fóssil é a soma de 5.730, né? Ou 5.730 vezes 2, que vai dar 11.460. Então, por isso que a resposta vai ser letra C. Beleza? Bom, gente, se você acompanhou até aqui, então eu peço de coração que você deixe o seu like, né? Deixa algum comentário, que prova você quer que eu resolva, que questão você quer que eu resolva, que eu vou tentar fazer para você. E vou deixar uns outros vídeos aqui que quem sabe você possa gostar também. Beleza? Bons estudos aí então, forte abraço. Tchau.